Fala galera, Flávio Henrique na área com mais um vídeo para vocês. Chegou no canal novo aqui? Já chega dando aquele like, compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e tamo junto, é nóis. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês a minha Bíblia nova. O cara tava doido para comprar essa Bíblia, a King James 1611 do Rei James. Tava louco para comprar essa Bíblia. Cara, olha que doideira. Olha a espessura dessa Bíblia. Parece uma agenda, ó. Fininha, olha isso aqui. Ó, toda prata aqui, ó. Cara, gostei demais dessa Bíblia. Quando eu vi essa Bíblia, vou comparar ela com a outra que eu tenho aqui, ó. Olha isso aqui. Agora olha isso aqui. Quando eu vi essa Bíblia, eu achei que era só que ela tinha só o Novo Testamento, mas não, tem a Bíblia completa. Tem os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Fiel ao grego, ó, fiel ao grego e ao hebraico. Fiquei doido, gostei demais, já peguei, já comprei um marcador de texto, gel, para não marcar a folha é bem fina, né? Mas ficou bem legal. Aqui eu já marquei algumas coisas, ó. Aqui no Gênesis, já está marcado. Ó. Inclusive vou ler aqui para vocês uma parada muito doida. Teve um comentário de um amigo que ele falou sobre quem foi a mulher de Caim. Já que existia Adão, Eva, Caim e Abel, afinal de contas, depois que Caim mata o seu irmão mais novo, o primeiro homicídio, e Caim e Deus troca uma ideia com ele bem sinistra lá e vai sentenciando ele e tal, e inclusive Deus fala com ele assim que ele ficou mais amaldiçoado do que a própria terra, porque primeiramente Deus tinha falado com Adão: por causa de ti a terra agora é maldita. Então ele ficou mais ainda, se você observar lá no capítulo 4. Só que aí tem o seguinte: depois que Deus sentencia ele, ele vai embora e depois de um tempo ele encontra uma mulher e casa e tem um filho com ela. Afinal de contas, se existia Adão e Eva, Abel e Caim, Caim matou Abel, ficou os três. Então que mulher é essa? Da onde que essa mulher apareceu? Aí teve um amigo aí num canal, acho que é Fatos e Teorias, ele fez um comentário, falou sobre, com todo respeito, foi muito elegante e tal, mostrou o ponto de vista dele, mas eu vou falar uma coisinha para vocês, aproveitar esse gancho e falar uma coisa para vocês. A própria Bíblia responde à Bíblia. Se você prestar bem atenção, um detalhe, vou fazer um comentáriozinho aqui. Antigamente, na época da minha avó, da sua avó, as mulheres tinham 14 filhos, 16 filhos, eu já ouvi casos de 18 filhos, 20 filhos. Isso há 40, 60 anos atrás. Tem alguns casos até hoje de mulheres que têm bastante filhos, em um curto espaço de tempo. Vamos analisar o seguinte: no capítulo 5, no capítulo 4, acontece o homicídio, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente dá uma ideia que parece que as coisas aconteceu do dia, aconteceu sexta e ocorreu no sábado, domingo. Dá a impressão que aconteceu tudo assim, mas na verdade não. Quando você está com um processo para ser tramitado perante alguma coisa está rolando na justiça, o juiz, aquilo vai tramitando, os advogados, os promotores vão analisando aquele caso ali, aquela coisa. Nós lemos um caso famoso aí, vários casos aí que aconteceu no Brasil e no mundo, que foi tramitando durante anos e anos a coisa. Então é o seguinte: a Bíblia diz que Deus é o juiz supremo. Eu acredito, eu tenho para mim que Deus ele foi tendo misericórdia de Caim, mesmo depois que ele cometeu o assassinato. Vamos analisar uma seguinte coisa: Deus, a Bíblia fala que ele não pensa, os pensamentos de Deus não são os nossos, certo? Então é o seguinte: passaram-se uns tempos, e a gente não sabe definir quanto tempo foi, mas temos que lembrar de uma seguinte questão:
No capítulo 5, diz, eu vou até pegar aqui minha Bíblia nada, de Bíblia nada, eu vou ler para vocês aqui. Se você pega a sua Bíblia aí, lembrando que essa versão aqui é a King James 1611, no capítulo 5, no capítulo 4 rola o homicídio e a sentença, e fala sobre a descendência de Caim. No capítulo 5 fala o seguinte, a linhagem de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. O homem e a mulher os criou, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, como a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Essa questão dos homens antigamente viviam 600, 700, 800, Adão passou dos 900 anos. Por quê? Eu não vou entrar nesse estudo agora, mas existe um estudo falando sobre a abóboda. A abóboda que tinha na terra era água. E os homens, e como isso tinha na terra, isso fazia com que os homens viviam muito sobre a terra. Depois faço outro vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Quando Deus determinou que o homem ia viver 120 anos, está lá no Gênesis 6:3, esse é o nosso tempo na terra, né? Nem todo mundo chega nos 80, já chega meio ruim das canelas aí, então as coisas só vão diminuindo. Porque as coisas que Deus fala são verdadeiras, Deus não mente. Então vamos lá, voltando para Caim. Vamos levar em consideração que Caim, não sei quantos anos ele tinha, mas vamos levar em consideração que esse tempo que ele saiu errante pela terra, vamos fazer aqui fictício, que Caim tinha 50 anos, 40 anos. Então, ou seja, Adão gerou depois os Sete, com 130 anos, e depois viveu Adão mais 800 anos. Lembramos que 800 anos é muito tempo. E nessa época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha Wi-Fi, não tinha nem anticoncepcionais, não tinha essas coisas. Então imagina a quantidade de filhos e filhas que eles geraram. Então foi muito. Digamos que depois que Caim saiu errante pela terra, passaram-se 50 anos, se ele tinha 50 ou 40, ele estava com 90 anos, que não é os 90 anos de hoje, naquela época era como se fosse um cara de 20. Então, com certeza, ele encontrou uma parente dele, que possivelmente ou era uma irmã ou uma sobrinha, que nessa época não tinha problema nenhum, parente, primos e irmãos casar, né? Então, assim, essa é uma lógica. Porque 800 anos é muito tempo. Ele podia ficar 100 anos. Se ele encontrasse com uma mulher, ele ia casar com essa mulher. Mais nova do que ele, provavelmente. Né? Mas digamos que ele tinha 200, apareceu uma mulher de 100. Legal. Né? Ele ia falar, opa, isso ainda dá um caldo. Eu tenho 200, você tem 100, então vamos tocar o terror nessa terra aqui. Então, assim, a gente precisa olhar com uma outra ótica a linguagem bíblica. O que quer dizer ali? Que as coisas não aconteceram assim, dessa forma. As coisas levam tempo. Então esse espaço de tempo que Caim ficou perambulando, vagabundando sobre a terra, aconteceu muita coisa. 800 anos é muito tempo. Na época da sua avó, você vê, para sua avó ter 14, 16 filhos, 8 filhos, era com espaço de 40 anos, 50 anos, na nossa era agora, nosso tempo. Então assim, essa é uma das teorias. Eu acredito que ele deve ter se relacionado com ou uma prima, uma sobrinha ou um parente dele. Se você analisar, Deus só veio lá no livro de Levítico, ver se eu encontro aqui, Levítico, que veio essa questão dessa proibição de parentes se relacionar. Apesar que esse dia eu estava andando com um amigo e ele encontrou com uma ex-namorada e ele me falou, cara, lá na casa dessa menina, lá são meio irmãos. E os meio irmãos casou com as meias irmãs. Né? Mas isso aí é outra coisa, né? Cada um na sua. Vamos voltar aqui para a Bíblia, que é melhor. Levítico. Acho legal.
Levítico. Levítico tem 2 versículos, capítulo 18, versículos 6 e o 9. Mas presta atenção no 9. Não descobrirás a nudez da sua irmã, quer seja filha do teu pai ou filha da tua mãe, quer seja nascida em casa ou fora dela. Não te envolverás sexualmente com ela. Isso aqui só veio acontecer no livro de Levítico. Até então, no Gênesis, não tinha problema nenhum de irmãos casar com irmão, primos, não tinha esse problema. Isso veio depois que aconteceu outras coisas. Mas se você quiser saber mais, leia o capítulo 4, onde fala sobre o homicídio. E depois no capítulo 4, a partir do verso 17, fala sobre a descendência de Caim. E já no capítulo 5 mostra que não era só Adão, Eva, Abel e Caim. Tinha outros filhos. Então, desses filhos, que ele fala filhos, gerou filhos e filhas. Filhos, no capítulo 5, versículo 4, ó. O tempo que Adão viveu depois do nascimento de Sete foi 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, provavelmente, essa mulher que Caim encontrou e casou com ela e teve um filho chamado Enoque, era ou uma prima ou possivelmente uma irmã. Gostou do vídeo? Deixa o like para fortalecer aí, comenta o que você achou aí embaixo aí, dá uma sugestão para um outro livro, para um outro vídeo, que eu estou fazendo uma série sobre Gênesis, e falando sobre algumas curiosidades de Gênesis aqui, eu quero compartilhar com vocês. Eu adoro ler a Bíblia. Tamo junto, até depois do fim. Deus te abençoe e